Uhum. Bom dia, irmãos. Feliz sábado mais uma vez. Irmãos, no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, ele é o marco histórico e teológico de toda a criação. Através do Gênesis, nós conseguimos entender um pouco como foi a criação da terra, como foi a criação do ser humano, e através do Gênesis, nós conseguimos entender também algumas questões que corriqueiramente são temas de discussões, de debates, certo? Por exemplo, por que o inocente sofre? Né? Por que um gênio, por exemplo, como Albert Einstein, é conhecido por sua genialidade, mas a vida íntima dele foi um desastre, certo? Era muito atrapalhado, teve várias mulheres. Às vezes a gente se pergunta por que alguém tão inteligente não consegue deslanchar, não consegue desenvolver na vida. Então, assim, são muitas questões, e são questões que são respondidas quando a gente lê, quando a gente estuda o livro de Gênesis. Porque lá está a história de como tudo começou, a história da criação, e a gente vê também a entrada do pecado no mundo. Por quê? Deus criou tudo perfeito, mas infelizmente o pecado entrou no mundo, e a partir do pecado nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Como foi o Manuel que falou na lição, né? Que às vezes o pastor lá falou que ninguém está isento do sorteio do sofrimento, né? Todos estamos à mercê do sorteio do sofrimento. E qualquer hora pode vir para a nossa vida sofrimento. Qualquer hora uma tragédia, uma doença, sei lá, qualquer coisa pode acontecer na nossa vida. E isso não é culpa de Deus, claro, mas o pecado que existe no mundo, ele impõe isso na nossa vida. E aí a gente precisa, irmãos, conhecer, a gente precisa, para essas questões ficar mais claras para a nossa mente, na nossa vida, nós precisamos entender como tudo começou. Precisamos entender a origem de tudo. Como o ser humano iniciou, como o mundo iniciou, como o planeta Terra iniciou. E tudo isso foi escrito na Bíblia, tá? Claro, quando a gente entra na igreja, ou quando a gente lê a Bíblia a primeira vez, a gente fica torcendo para que o autor de Gênesis tenha sido Adão. Mas não foi Adão, o autor de Gênesis, né? Mas Adão, como ele foi gerado no Éden, apesar dele ter pecado e ter sido expulso do Éden, mas Adão, Deus manteve uma mente brilhantemente lúcida a Adão, para que Adão, ao longo da sua vida, fosse passando de geração em geração os acontecimentos da criação, tudo que Deus, o próprio Deus, falou para ele lá no Éden. Deus pessoalmente explicou para Adão como tudo começou, como tudo foi criado. E Adão foi passando para gerações até chegar no Moisés. E aí Moisés, lá nos anos que ele passou, lá na casa do sogro dele, Moisés começou a escrever o livro de Gênesis,
Aí por volta do ano 1450 a.C., e Moisés começou a escrever o livro e deixou para nós o Pentateuco, que são os 5 livros da genealogia, tá? E aí nós conseguimos, através desses livros, conseguimos entender um pouco sobre a criação. E vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis no capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. E aí, irmãos, sem muitas delongas, sem muito arrudeios, todos já encontraram? A Bíblia já começa. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Tá? E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Simples assim, irmão. Sem rodeio, sem muita explicação, sem muita... A Bíblia já vai direta, tá? E explica e diz como foi a criação. Deus criou os céus e a terra, no princípio. Essa é a história da criação. Foi assim que foi criado. Só que aí, queridos irmãos, o pecado, ele trouxe algumas outras questões. Certo? E aí, com o tempo, o ser humano, pecador que começou, assim como a serpente, lá no Éden, colocou a dúvida na cabeça de... Imagina, a serpente colocou a dúvida na cabeça de Adão e Eva, lá no Éden, que não tinha nem pecado. Imagina a nossa cabeça, que somos pecadores. Imagina as dúvidas que ela colocou na nossa cabeça. E aí de lá para cá, irmãos, vem tendo uma enxurrada de teorias. Certo? O ateísmo, tá? O ateísmo diz que Deus não existe, que Deus é falso. Tá? Nós temos a teoria do materialismo. Tá? A teoria do materialismo diz que a vida ela é criada a partir da matéria. Tá? Mas, irmãos, como que é criada a partir da matéria, se a matéria teve que começar a existir? Algum ponto a matéria precisou começar a existir. E antes da matéria? Como que foi criada essa matéria? Certo? Se ela não é infinita, ela teve que começar. Se ela teve que começar, alguma coisa, algo teve que criar ela, a matéria. Aí nós temos também uma outra teoria do dualismo, que ensina que existe duas vertentes. Deus é tudo e tudo é Deus. Tudo que você vê no dualismo, esse ar-condicionado é Deus. Certo? E Deus é esse ar-condicionado. Tá? Mais ou menos. Mas assim, para o dualismo, tudo no universo, tudo que existe no universo é Deus. E Deus, ele é tudo que existe no universo. É meio redundante, meio complicado de entender, mas existe essa teoria e muita gente acredita nisso. Existe também o panteísmo, que afirma... Aliás, não, calma aí, irmão, eu me troquei aqui. O dualismo ensina que há dois princípios eternos. Eu troquei aqui as teorias. Há dois princípios eternos.
até mesmo dois seres divinos, um mau e outro bom, em oposição mútua. Tá? O dualismo ensina isso, que o que existe não é um Deus, mas existe dois princípios dentro da gente, um bom e outro mau, tá? Lutando entre si. Essa é a teoria do dualismo. Tá? A teoria do panteísmo é que fala que Deus é tudo e tudo é Deus. Tá? A teoria do panteísmo. Então veja, irmãos, é muita coisa. Ainda tem a teoria do politeísmo, certo? Do politeísmo, que existem vários deuses. Existe um Deus para cada problema. Para cada coisa na nossa vida tem um Deus, né? E aí lá nós vemos aí as culturas grega, romana, certo? A mitologia nórdicas, né? Existem vários deuses, certo? Aí para quem gosta aí de Marvel, né? Do mundo do MCU, né? Mundo cinematográfico Marvel, aí vai conhecer aí os vários deuses que existem aí dessas mitologias, tá? Isso é o politeísmo. E tem o evolucionismo, tá? O evolucionismo que fala que tudo iniciou de um certo ponto, do Big Bang, e a partir daí tudo vem se expandindo. O universo se expandiu, a vida começou, certo? A vida começou lá de uma larva, né? E a partir daí vem evoluindo de lá para cá. Sim, aí são explicações que eles têm que explicar. Certo, tudo bem, calma aí, vamos já chegar lá, certo? Então, irmãos, todas essas teorias alheias ao ensino bíblico ensinam que o cosmos presente veio a existir pela operação de Deus, ou por força da natureza, ou algum princípio místico agindo sobre a substância material já existente no caos anterior, enfim, cada uma delas tem uma teoria. Mas a Bíblia apresenta que Deus criou todas as coisas do nada. Deus foi quem criou tudo. A partir de Deus, tudo começou a existir. Irmãos, a questão-chave para entendermos, presta atenção, olha para cá. A questão-chave para entendermos criacionismo e evolucionismo, estou falando de evolucionismo porque é a teoria mais, vamos dizer assim, mais estudada no Ocidente, né? O evolucionismo. Nós precisamos entender dentro de uma visão correta, se todas as coisas foram particularmente criadas pelo Deus da Bíblia, ou se elas se desenvolveram a partir de matérias prévios às suas formas atuais, mediante a operação de princípios naturais, tá? Para a gente poder entender criacionismo, diferenciar criacionismo de evolucionismo. Agora, se o evolucionismo é verdadeiro, essa evolução, ela tem que estar continuando até agora, não é isso? Se o evolucionismo é verdadeiro, a evolução tem que estar acontecendo hoje. Ou seja, nós temos que estar evoluindo. Esses bancos teriam que estar evoluindo, tá? Essas paredes teriam que estar evoluindo, porque toda a matéria está em plena evolução, segundo a teoria do evolucionismo. Mas, se a Bíblia for quem estiver certa, tá? De acordo com a Bíblia, a criação foi concluída em 6 dias, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3, depois dos quais Deus descansou. Deste modo, os processos ou princípios empregados não operam mais e não podem ser estudados pelos cientistas modernos. Porque a partir do momento que Deus diz que descansou da obra que como Deus fizera,
Então, tudo que Deus criou não tem mais como estar sendo criada, se a Bíblia estiver correta, tá? Agora, irmãos, existe uma lei, a lei da termodinâmica, tá? É uma lei cientificamente comprovada, tá? Que na lei da termodinâmica existem dois princípios. Dois princípios. Veja bem, se a evolução estiver correta, tudo tem que estar ainda o quê? Evoluindo, não é isso? Se o criacionismo, se a Bíblia estiver correta, não pode mais ter nada evoluindo, tá bom? São essas duas diferenças. A lei da termodinâmica existem dois princípios. Primeiro, a lei de conservação da matéria e da energia. O que diz a lei da conservação da matéria e da energia? Ela diz que, embora a energia possa mudar, não pode ser criada nem destruída. Portanto, a soma total da energia é constante. Isto é, esta lei estabelece que no presente nada está sendo criado nem destruído. Primeiro princípio da termodinâmica. Ou seja, vocês já viram aquele ditado que diz: nada se cria, tudo se transforma. Já ouviram esse ditado? É um ditado científico muito famoso. Então, segundo a lei da termodinâmica, não tem nada sendo criado hoje. Não existe nenhum elemento da tabela periódica novo surgindo. Pode até ser encontrado um que já exista, mas sendo criado, não tem. Certo? Pela evolução, deveria ter. Deveria estar sendo criado novos elementos, porque tudo deveria estar evoluindo. Tá? Tudo era para estar evoluindo. Mas não. Segundo o primeiro princípio da lei da termodinâmica, não. Nada está sendo criado. Está sendo mudado ou transformado. Mas criado, não. Segunda lei. A lei da deterioração da energia. Essa lei estabelece que em qualquer processo ou sistema no qual a energia esteja sendo transformada em outras formas, ao menos certa porção dela transforma-se em energia térmica, ou seja, em calor. A energia, toda forma de energia, ela se transforma em calor. Por sua vez, não pode converter-se em outras formas úteis. Ou seja, se ela se transforma em calor, o que o calor faz? Qual o efeito que o calor produz na matéria? Regressão. O calor queima. Certo? O calor queima. Então, tudo, de acordo com esse segundo princípio, diz que tudo está regredindo. Tudo que possui energia, regride. Tá? Tudo que possui energia, regride. Então, veja que aqui, a partir desse ponto, irmãos, a gente já começa a entender que, através da evolução, nós não podemos entender, nós não podemos definir, aliás, o início da vida. Bom, isso aqui é apenas uma evidência, tá? Apenas uma evidência científica de que a evolução não pode explicar a origem da vida. Certo? Existem muitas, e à tarde a gente vai continuar vendo, tá? Dessa forma, tanto a ciência como a Bíblia ensinam que a criação não está acontecendo agora. A criação não acontece agora, irmãos. Por quê? Porque a criação já aconteceu. Quando? Lá no Éden. Tá? E aí não tem qualquer possibilidade de estudar experimentalmente nenhum dos processos da criação. Não tem, irmãos, olha só. A Bíblia, ela só diz que Deus criou os céus e a terra. Tá? Tem como eu provar?
que Deus criou os céus e a terra? Tem como eu provar, irmãos? Não. Não tem como provar, certo? Que Deus criou os céus e a terra. Tá? Então, o que é que tem para mim? A fé. Tá bom? A fé. Que não pode ser uma fé, não pode ser uma fé de qualquer jeito, tá? Tem que ser uma fé racional também, certo? E também, não tem como eu provar o evolucionismo, a origem da vida através do evolucionismo, porque o evolucionismo, ela não é uma ciência experimental. Não é uma ciência experimental. O que é a ciência experimental? Bom, a ciência experimental, o cara lá, ele vai lá, desenvolve uma fórmula, essa fórmula cria um modelo, desse modelo ele cria uma teoria, dessa teoria ele passa para experimentos, transforma aquela fórmula, materializa aquela fórmula, e daquela fórmula ele cria um comprimido chamado nimesulida. E aí, quando eu tomo nimesulida, o que acontece? Se eu tiver dentro da cabeça, passa dor de cabeça. Isso se chama ciência experimental. Ele vai experimentando até dar certo. Tá? Até provar que aquilo ali dá certo. Tá bom? O evolucionismo não tem como. Por quê? Ela é uma ciência, não é nem observacional. Observacional é a astronomia. É outro nomezinho que dá, que eu esqueci aqui agora. Mas assim, é uma ciência que ele observa coisas que aconteceram há milhões, bilhões de anos. Por exemplo, eles dizem que o Big Bang aconteceu em 13,8 bilhões de anos atrás. Aconteceu o Big Bang. 13,8 bilhões de anos. Sim. Quem era que estava lá para dizer que aconteceu? Tem como eles provar isso? Que 13,8 bilhões de anos houve esse acontecimento? Não tem como provar. Não tem nem resquício de provar isso. Tá? Então, irmãos, veja que tanto o criacionismo como o evolucionismo depende de quê? Depende de quê? Nós acabamos de falar. De fé. O evolucionismo, para mim, acreditar no evolucionismo, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, sem nenhuma prova experimental, que há 13,8 bilhões de anos aconteceu uma explosão de uma larva ácida, escaldante, e uns 3 nomezinhos lá que o Marcos Herber lhe diz, né? E a partir daí houve uma explosão e tudo está evoluindo até agora. Então eu tenho que ter fé para isso, certo? Eu preciso ter fé para isso também. E aí, queridos irmãos, Ellen White, ela diz, o ensino do evolucionismo rebaixa a grande obra-prima do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Patriarcas e Profetas, página 28. Estas teorias pagãs da criação existem apenas para excluir a Deus da soberania do universo, tendo como resultado a degradação do homem e a perda da dignidade humana. Tudo isso aqui está em Patriarcas e Profetas. Então, irmãos, a obra de Deus da criação deste mundo está acabada. Hebreus, capítulo 4, versículo 3. A obra de Deus, lá diz que a obra de Deus está acabada. Deus já criou tudo, Deus já deixou tudo pronto. Tá? Deus já deixou tudo completo. Deus criou o tempo simultaneamente com a criação do espaço e da matéria, ou seja, os céus e a terra. Tá? E a terra, como nós vimos, era sem forma e vazia, e Deus organizou tudo, e a partir daí, depois que Deus organizou a terra, diz que a terra tinha trevas sobre o abismo, ou seja, a escuridão pairava sobre o abismo. E aí, Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus criou o quê? No versículo 3, Gênesis 1, a luz. Deus criou a luz. Tá?
E de repente Deus fez ecoar sua voz pelos confins do abismo e do nada criou a terra. Deus não dependeu da matéria pré-existente, ele foi a origem de tudo. E aí, a partir daí Deus cria a luz, que essa luz que Deus criou, ela não é o sol, como nós conhecemos hoje, tá? Mas que era uma luz vinda do próprio Deus. Tá? E essa luz, ela foi criada a princípio para mostrar, para entendermos que nós não podemos, o ser humano não foi feito para viver no escuro. O ser humano não foi feito para viver nas trevas, mas foi feito para viver na luz. Até porque, irmãos, outra coisa interessante, não existe trevas, não existe escuridão. Vocês sabiam disso? Não existe trevas. A ausência da luz é a escuridão, só isso. Mas, na verdade, não existe escuridão. O que existe é a ausência da luz. E aí, a partir do momento que Deus traz essa luz, a escuridão se extingue. Tá? E aí, assim, tem muitos comentários sobre a luz, não é o caso aqui que eu quero falar agora, mas eu queria deixar para os irmãos essa ideia, irmãos, de que nós podemos sim acreditar, ter plena fé que Deus criou tudo através da sua palavra. Tá? E que qualquer ciência, qualquer ser humano que queira mostrar que a Bíblia não é verdade, queira mostrar através da ciência, ele precisa provar através da ciência. Mas, irmãos, sabe o que é interessante? A ciência só comprova Deus. A ciência só comprova Deus. Cada estudo da ciência... Agora, sabe o que acontece? Foi feita uma pesquisa e cerca de 70% dos cientistas famosos que existiram eram cristãos. Tá? 70% eram cristãos. Aí pouquíssimos cientistas ali começaram a jogar essas teorias. Certo? Inclusive, por exemplo, o próprio Darwin, ele no final, ele disse que a teoria dele, aliás, corrigindo, Darwin não criou uma teoria. O que Darwin criou foi um modelo. Tá? Um modelo. Darwin não chega, o evolucionismo de Darwin não chega a ser uma teoria. O que é um modelo? Você tem uma ideia só na sua cabeça, tá? Aí dessa ideia, você cria um modelo de como vai desenvolver uma teoria depois. E ele criou um modelo de como ele iria desenvolver uma teoria, que não chegou a ser teoria, por quê? Para ser teoria, precisa ter evidências. Tá? E Darwin buscou as evidências, mas ele chegou à conclusão que o modelo dele, que ele criou, não era, isso está escrito no livro dele, não era suficiente para provar uma teoria. Tá? Ele deixou isso claro, certo? Só que o que acontece? Hoje nas escolas ensinam como se fosse verdade. Ensinam o evolucionismo. Os professores da escola hoje, do fundamental e do ensino médio, ensinam como se isso fosse uma verdade. E aí por isso que isso confunde a cabeça das pessoas. Mas os cientistas todos entendem que Darwin, ele criou um modelo e que esse modelo não chegou a ser comprovado nem nada. Tá? E aí, irmãos, a ciência, ela prova Deus, tá? Mas, irmãos, nós vimos aqui dentro da Bíblia que Deus criou tudo, tá? Deus criou tudo. Agora, só que aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. E se eu tirar a Bíblia? Se eu tirar a Bíblia,
Vamos supor que não existe Bíblia. Não existe Bíblia, não existe Gênesis. Onde fica Deus? Irmãos, não fica. Sem a Bíblia, Deus não existe. Certo? Sem a Bíblia, não existe Deus. Não tem nem que discutir. Não, mas Deus... Não, na natureza... Não tem. Não existe Deus sem Bíblia. Sem Bíblia não existe Deus. Tá? Esse Deus que nós conhecemos, não. Por quê? A Bíblia é a única fonte de Deus que fala sobre Deus. Sim, mas e aí, meu irmão? O que é que sobra para me acreditar? Aí, querido, sobra a natureza, sobra a ciência. Tá? E aí, irmãos, olha a importância dos mártires que morreram para que a Bíblia hoje chegasse até nossas mãos. Olha a importância dos tradutores da Bíblia, John Wycliffe, Martinho Lutero, John Hus, João Calvino, todas as pessoas que morreram, que foram perseguidas, para que a Bíblia chegasse a nós hoje. Se não fosse elas, se Satanás tivesse conseguido tirar a Bíblia da raça humana, quem seria Deus? E aí você entende que Deus não deixou tirar a Bíblia. Irmão, a Bíblia foi o livro mais perseguido. Na Revolução Francesa, todas as Bíblias da França foram queimadas em praça pública. Eles queriam exterminar a Bíblia. Satanás sempre quis exterminar a Bíblia. Durante o Império Romano Papal, durante os 1260 anos, a Bíblia, só quem lia a Bíblia era o clero. Tá? A população não tinha acesso à Bíblia. E essa Bíblia ela foi escondida. Mas depois surgiu os reformadores. E eles lutaram, morreram, para que a Bíblia chegasse até nossa casa hoje. Amém? Porque, irmãos, se não tiver Bíblia, não existe Deus. Tá? E como aquelas pessoas lá, que nunca ouviram de Bíblia, como elas vão se salvar? Como elas conhecem a Deus? Aqueles índios que viveram lá não sei quantos anos atrás, que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de leitura, como eles conhecem a Deus? Como eles sabem que existe algum tipo de divindade? Aí, irmãos, à tarde, nós vamos entrar nesse assunto. Tá? Agora nós vamos explicar a existência de Deus fora da Bíblia. Aqui nós explicamos dentro da Bíblia, tá? A existência de Deus dentro da Bíblia. À tarde nós vamos explicar a existência de Deus fora da Bíblia, sem a Bíblia. Tá bom? Então, todos estão convidados 2h40 da tarde. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 62, Quão grande és tu.